O Hospital Regional de Caraguatatuba começa a funcionar com a oferta de 10 leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19. Encaminhamento de pacientes será regulado pelo sistema CROSS. São Sebastião confirma a segunda morte pela doença na região. Laudo do Instituto Adolfo Lutz atestou infecção por coronavírus para ex-secretário de Habitação da cidade. E mais 20 mortes suspeitas são investigadas em 7 municípios da região, a maioria em São José dos Campos. Campanha de vacinação contra a gripe é retomada em São José dos Campos. E em mais um dia de filas imensas, doses esgotaram ainda pela manhã. Os reflexos da pandemia na economia. Consumidores de cidades da região reclamam do aumento de preços nos supermercados. Especialistas em direito do consumidor alertam que aumento abusivo pode ser denunciado. Corrente de oração pela internet. Em Taubaté, igrejas e templos religiosos esvaziados durante a quarentena mantêm celebrações de forma virtual e acessos surpreendem. Segunda-feira, 30 de março, Band Cidade já está no ar, ao vivo pela TV e também pela internet na fanpage da TV Band Vale, no Facebook. Olá, muito boa noite para você. Começou a funcionar hoje em Caraguatatuba o Hospital Regional do Litoral Norte. Porém, o atendimento será exclusivo para tratamento de pacientes da Covid-19, como explica o repórter do Grupo Band Vale no Litoral, Conrado Balucci. O Hospital Regional de Caraguatatuba passa a funcionar de forma oficial nesta segunda-feira. Serão 10 leitos de UTI disponíveis e mais 10 de enfermaria num primeiro momento. Os casos que serão atendidos nesta unidade são exclusivamente os suspeitos do novo coronavírus. Até o momento, não há pacientes internados. Para que os hospitais da região possam enviar os pacientes para cá, eles têm de ser cadastrados numa central de regulação e aí sim eles dão entrada no hospital regional. A diretora da unidade, Fernanda Delprá, explica que ele vai atuar de portas fechadas, não terá atendimento ao público e vai cuidar exclusivamente dos casos relacionados à pandemia. O hospital ele é portas fechadas, 100% SUS e de vagas referenciadas, direcionadas e reguladas via CROSS. Então não temos porta aberta, não temos pronto-socorro no hospital, tá? Então são pacientes exclusivamente COVID, casos suspeitos ou confirmados de COVID. Ao todo, o Hospital Regional tem capacidade para mais de 200 leitos entre UTI e enfermaria. Só de UTIs são 40 leitos disponíveis, que vão ser liberados nas próximas fases gradativamente, conforme a demanda de pacientes. São 360 funcionários que atuam na unidade, destes 60 são médicos, com 116 casos suspeitos em toda a região e 3 mortes, uma já confirmada em São Sebastião, aumenta ainda mais a importância de se ter um hospital regional funcionando aqui na região. Do Litoral Norte, Conrado Balucci para o Band Cidade. E o resultado do Instituto Adolfo Lutz, que confirmou a primeira morte por Covid-19 em São Sebastião, foi divulgado hoje pela Prefeitura. A vítima, Roberto Alves dos Santos, de 60 anos, ex-secretário de Habitação, morreu na última segunda-feira. A cidade ainda investiga uma morte suspeita de um paciente de 52 anos que estava internado na unidade de pronto atendimento. Além de São Sebastião, Taubaté também tem uma morte confirmada, mas o caso é considerado importado, já que o idoso era da capital. Na região, subiu para 20 o número de mortes investigadas. Agora são 6 em São José dos Campos. As novas mortes divulgadas esta tarde pela Prefeitura são de 3 idosas, de 68 e 95 anos, que já tratavam outras doenças crônicas e de uma paciente de 79 anos que morreu em Caraguatatuba. Já os diagnósticos confirmados na cidade saltaram para 32. Jacareí, que tem 2 casos confirmados da doença, agora investiga 2 mortes, de uma idosa de 90 anos e um idoso de 65. Taubaté também investiga 2 mortes suspeitas. As vítimas são 2 idosos com 61 e 76 anos que estavam internados em hospitais da cidade. Há ainda registro de 2 mortes suspeitas por coronavírus em Cachoeira Paulista, 2 em Pindamonhangaba e 4 em Guaratinguetá.
E em Taubaté, a prefeitura fez um estudo para mostrar o perfil dos pacientes com suspeita de Covid-19 e as regiões onde elas vivem. Confira. As mulheres são maioria entre os 153 casos suspeitos registrados até o dia 24 de março. Pacientes adultos são a grande maioria dos casos suspeitos, com menor incidência entre idosos e jovens. Centro, Jardim das Nações e Independência são os bairros com maior incidência de casos suspeitos. Mas também há registros na Vila São José, Gurilândia, Parque São Luís e Mourisco. A maioria desses pacientes relatou que não teve contato com casos suspeitos ou ter viajado para outras cidades ou países. Entre os que viajaram, os Estados Unidos foram o principal destino, seguido da Itália. Apenas 15 destes pacientes com suspeita da doença relataram que tiveram contato com alguém que viajou. Em São José dos Campos, as 18 mil doses recebidas hoje para a vacinação de idosos contra a gripe se esgotaram no fim da manhã. Muita gente foi nas casas do idoso e também houve filas de carro nos postos de drive-thru, tamanha a procura. Em nota, a prefeitura informou que não há previsão de envio de novas remessas da vacina, que depende do governo federal. Em 3 dias de campanha, 67 mil doses contra a influenza foram aplicadas em idosos, profissionais da saúde e das forças de segurança. O Band Cidade faz o primeiro intervalo e a seguir a gente mostra que o consumidor já percebeu o aumento de preços dos itens de alimentação nesse período de quarentena. E também já faltam alguns produtos nos estoques dos supermercados. Agora 6h56.